Ok, eu acho que já está gravando. Vamos lá. Meus queridos, muito boa noite. É um prazer imenso recebê-los aqui no projeto desta noite. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto, aliás, sobre dois assuntos muito interessantes para a redação do Enem, que é o processo argumentativo, como é que ele acontece, como é que nós costumamos argumentar no nosso dia a dia e como nós podemos levar essa argumentação para o texto dissertativo argumentativo na redação do Enem. E nós vamos aproveitar que estaremos falando de argumentação, vamos trazer também um outro assunto muito abordado para quem está estudando para o Enem, que é o repertório sociocultural. Muita gente tem dúvida com relação ao repertório sociocultural, como selecionar os melhores argumentos, como fazer o uso desse repertório ao longo da produção textual. E eu espero que no nosso encontro de hoje nós possamos tirar algumas dúvidas e dizer que vocês já podem também ir deixando suas dúvidas aqui no chat para que ao longo da aula a gente possa ir conversando de forma mais direcionada. Aviso também que a aula está sendo gravada e aí é interessante que todos tenham consciência disso, porque isso depois vai para o YouTube, vai ficar disponível para quem quiser assistir. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula. Eu já gostaria de saber se vocês estão vendo também o slide. Está todo mundo vendo o slide? Pode responder no chat agora. Estão vendo o slide? Pronto, obrigado. Então a gente vai começar, vou fechar a câmera e vamos começar com a nossa aulinha. Só estou com dificuldade de achar o botãozinho da câmera aqui. Espera aí, vamos achar já. Tá achado. Vamos lá. Dizer também que, para quem chegou depois, que a nossa aula vai ser um pouco mais breve hoje, porque eu estou com a garganta um pouco arranhada, um pouco inflamada. Vamos lá, aula de hoje, 19/9. O que significa argumentar? Bem, nós vamos fazer um texto dissertativo argumentativo. E para escrevermos um texto dissertativo argumentativo, logicamente precisamos ter muito claramente a concepção de argumento. O que significa argumentar? Eu trouxe para vocês uma definição muito interessante, que diz assim, ó, argumentar é fornecer razões para que se aceite aquilo que se está dizendo, para que se aceite a tese proposta, o posicionamento assumido frente a um tema. Argumentar, isso aqui é interessantíssimo, é persuadir, ou seja, convencer, levar o outro a aderir ao que se diz. Então, na essência, argumentar é quando você conduz uma outra pessoa a pensar como você pensa. E nós fazemos isso constantemente. Desde criança, por exemplo, quando nós queremos o peito da mamãe, queremos o leite, a gente chora para conseguir o peito, para conseguir o leite, para conseguir a amamentação. De certa forma, isso é uma espécie de argumento que nós utilizamos, porque nós conseguimos, a partir disso, conquistar aquilo que desejamos, que é a alimentação. Só que no Enem existe um determinado conjunto de argumentos que são possíveis e outros não. E aí, é exatamente esse conjunto de argumentos que são possíveis que nós vamos conversar hoje. Mas de antemão, que fique claro que nós argumentamos diariamente. Se você já pediu alguém em namoro, alguém em casamento, com certeza você estava argumentando para convencer. Sei lá, se você tirou uma nota baixa numa prova e queria que o professor aumentasse a sua nota, você usou de algum argumento para convencer o professor. Então, a todo momento, nós estamos fazendo o uso de argumentos para defender o nosso posicionamento. E não só isso, nós argumentamos para convencer um outro sobre aquilo que nós estamos dizendo. Nós queremos que ele pense como nós pensamos. Tranquilos? Isso é muito, muito tranquilo de se fazer. A argumentação, continua a nossa definição, de acordo com a etimologia da palavra argumento, significa fazer brilhar, fazer cintilar. Olha que legal. Argumento, portanto, é tudo aquilo que ressalta, que faz brilhar, faz cintilar uma ideia. Vocês já pararam para pensar naqueles comerciais bobos, de produtos bobos, que enfeitam tanto um produto, que você acaba comprando aquele produto, é, mesmo sabendo que ele não vai trazer aquilo que a propaganda promete? Eu penso, por exemplo, em comerciais de refrigerante, por exemplo. Os comerciais de refrigerante que dizem assim: beba refrigerante X e seja feliz. Associam o argumento da felicidade
com a bebida daquele determinado refrigerante. E muita gente compra. É um argumento fácil, é um argumento fácil de convencer. É um argumento que persuade, certo? Então, é um argumento que faz uma ideia cintilar. A ideia, ela não precisa nem ser tão majestosa. A ideia, ela não precisa ser tão bem construída. É o argumento que defende a ideia que vai convencer. Tudo bem? Então, muitas vezes, o argumento que apresenta uma ideia é melhor do que a própria ideia. E é basicamente isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Tranquilos? Até então, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação já? Por favor, se forem comentar, comentem por áudio, que eu não estou vendo a tela de vocês. Tudo bem? E a qualquer momento vocês podem fazer questionamento. A argumentação, ela é baseada em diversos fatores, em diversas estruturas, em diversas formas. Eu trouxe apenas três para vocês. Como é que nós podemos argumentar? E como é que nós podemos usar a argumentação na prova de redação do Enem? Eu trouxe três propostas de argumentação. A argumentação baseada na estrutura da realidade, a argumentação baseada no consenso e nos fatos, e a argumentação baseada no argumento, no raciocínio lógico. Essas são, sob minha perspectiva, as três maiores formas de se argumentar quando nós estamos pensando ou quando nós estamos escrevendo uma redação do Enem. E aqui eu trouxe uma chazinha apenas para fazer graça mesmo, de um bonequinho dando com um argumento na cabeça do bonequinho, para vocês entenderem que isso aqui não é argumentação. Aliás, é uma forma de argumentação também. É argumentação por meio da força. Mas esse tipo de argumentação jamais será permitido na prova do Enem, mas para fazer graça mesmo. Há diversas formas de argumentação, a partir da estrutura da realidade, do consenso e de raciocínio lógico, e há também a argumentação pela força, mas aqui é só uma piadinha. Vamos lá. A argumentação baseada na estrutura da realidade. Nesse tipo de argumentação, nós usamos as relações de causa e efeito ou de pessoa e ato. Vejo que vocês já sabem de tudo isso. Nós talvez não tenhamos trabalhado de forma técnica, como estamos fazendo agora. Se nós afirmarmos que estudar com afinco, com dedicação, faz com que sejamos aprovados no concurso, estaremos trabalhando com a ideia de causa e efeito. E aqui eu paro para comentar com vocês o seguinte: esse tipo de argumentação é uma argumentação muito válida na redação do Enem. Isso porque ela tem intrinsecamente uma relação lógica. Se eu digo estudar com dedicação faz com que sejamos aprovados no concurso, essa é uma espécie de conhecimento que é genérico, é um conhecimento que é de mundo, que eu não preciso dizer assim, que foi Aristóteles que disse que se você estudar, você passa no concurso. Não foi, você não precisa defender esse posicionamento trazendo à luz um autor específico. É claro que se você trouxer esse autor, vai ser muito mais interessante para a sua redação. Mas somente esse argumento, ó, estudar com afinco, com dedicação, faz com que sejamos aprovados no concurso, já é uma estrutura argumentativa interessante. A estrutura que eu digo é a estrutura causa e efeito. O efeito é ser aprovado no concurso. A causa é estudar com afinco, estudar com dedicação. Essa estrutura, causa e efeito, ela por si só é válida para você utilizar numa redação do Enem. Desculpem. Estou o quê? 5 minutos de aula e minha garganta já está arranhando. Se dizemos, por exemplo, investir na boa educação, estou aqui, ó. Se dizemos, por exemplo, investir na boa educação e bem-estar do menor hoje é formar cidadãos de bem para o futuro. Veja que esse argumento ele está baseado também na estrutura da realidade. Isto é, todo mundo que ouvir esse tipo de argumentação vai concordar e vai compreender. E essa é uma argumentação muito interessante de ser utilizada na redação do Enem. Vocês podem até dizer, não, professor, eu entendi, eu aprendi diferente. Eu aprendi que toda citação ela precisa ter um autor que baseie ela. Não necessariamente. Eu vou trazer para vocês aqui uma redação nota 1000, avaliada do ano passado, que a autora ela basicamente usou esse tipo de estrutura. Ela não trouxe autores, ela não defendeu o texto com pensamentos de filósofos, ela usou a argumentação causa-consequência, e ficou tudo bem, tirou 1000 pontos na redação. Vamos aprendendo isso. Olha, já na relação pessoa e ato, essa relação nós estamos mais
familiarizado com elas, está em foco a reputação do indivíduo em um dado domínio. Você está argumentando para alguém, quer convencer alguém de alguma coisa, você pode utilizar a reputação de um determinado indivíduo a uma determinada área. Olha só, o prestígio de uma pessoa serve de base para o argumento de autoridade. O argumento de autoridade é a citação dos pontos de vista de um autor reconhecido, que pode ser de uma revista, de jornal e por aí vai. Em determinado campo da experiência como um meio de prova em favor da sua tese. Aí aqui traz um exemplo, olha só. O tratamento da AIDS no Brasil é referência para todos os outros países, conforme afirmou o doutor Drauzio Varela. Todos nós conhecemos o doutor Drauzio Varela. Então, ele por si só, se você trouxer a figura do doutor Drauzio Varela para falar de algum tema relacionado à saúde, você vai estar usando uma argumentação na estrutura pessoa e ato. A pessoa, ela tem reconhecimento social, então eu posso utilizá-la para defender o meu argumento. Então, uma argumentação, ela tem estruturas, e você pode usar a estrutura da realidade como base para defender a sua opinião. E essa estrutura da realidade, ela utiliza duas relações, a relação causa e efeito e a relação pessoa e ato. A característica principal dessa estrutura da realidade é que ela não depende de você apresentar um pensamento prévio antes. Eu digo, você fazer um embasamento literário, melhor dizendo. O autor X disse isso no livro X. Você pode apenas usar a estrutura causa e efeito, uma estrutura lógica, como essa, ó, estudar com dedicação faz com que sejamos aprovados no concurso. Professor, mas o sejamos aqui não é pessoal? Não, aqui é apenas um exemplo da estrutura causa e efeito. Fique tranquilos. Ó, investir na boa educação garante que é melhor para formar cidadãos de bem para o futuro. A estrutura causa e efeito. Essa estrutura ela é muito válida na redação do Enem, certo? E aí também outra estrutura que é baseada na realidade é você fazer uso da reputação de um determinado indivíduo. Se o tema é sobre saúde, você cita um médico. Se o tema é sobre educação, você cita um professor. E assim vai. Tudo bem? Vamos seguindo. Desculpa de novo, a minha garganta tá horrível. Há também o argumento baseado em consensos, em fatos. Os consensos são aqueles que representam verdades universais. Olha só, quando dizemos que a Terra é azul, nós estamos trabalhando com fato. Ou seja, eu não preciso, mais uma vez, fazer. Nós não precisamos, em nenhum momento, fazer uso de um autor para defender esse posicionamento, certo? Então, quando nós dizemos a Terra é azul, a gente lembra daquela foto da Terra, do vídeo do alto, onde ela é recoberta pelo mar. Essa foto já, que já vem à nossa mente automaticamente quando a gente fala que a Terra é azul. Então, ela não precisa de um autor que a defenda. Nós podemos afirmar também, ó, que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso para dizer que são coisas evidentes, são coisas consensuais. Se todo mundo está de acordo com esse tipo de opinião, certo? Então, você pode utilizá-la na redação do Enem. O problema é que muitas vezes nós podemos utilizar um preconceito, confundindo ele como fatos. Uma coisa é eu dizer assim, ó, a Terra é azul. Isso é um fato. Eu não preciso defender esse argumento cientificamente. Agora eu não posso dizer assim, ó, o crime compensa, tinha esse não aqui, o crime compensa, ou o brasileiro é preguiçoso, ou políticos não prestam. Esse tipo de consenso, você pode, as pessoas, todo mundo concorda. Se você vai perguntando na rua se os políticos prestam, eles vão dizer que não prestam. Mas isso é um tipo de consenso que é baseado em preconceito. Então, quando a gente fala de consenso, são os consensos baseados em fatos que foram validados nas áreas de conhecimento. Você só não precisa recuperar essas áreas de conhecimento. Não precisa dizer assim, ó, a Terra é azul porque o astronauta X foi na Lua e de lá viu a Terra. Não precisa dizer isso. A Terra é azul é um consenso baseado nas áreas de conhecimento, que é diferente da afirmação os políticos não prestam, que é um consenso também, mas é um consenso baseado em preconceitos. Você pode fazer uso de consensos. Consensos são aqueles argumentos que são aceitos
por quase todos da sociedade, mas esses argumentos eles, que são aceitos precisam ter algum tipo de embasamento em uma das áreas de conhecimento, e a gente vai ver que áreas de conhecimento são essas já já. Gente, eu vou realmente precisar terminar a aula um pouco mais cedo. Alguém já pediu para entrar? Deixa eu sair aqui do slide. E aí, a qualquer momento, vocês podem interromper, tirar a dúvida de vocês, fazer algum comentário. Fiquem à vontade. Professor, Opa, boa noite. boa noite. Sobre esse preconceito, a falácia, porque às vezes eu vejo um debate e a pessoa fala, não, isso é uma falácia, isso é uma falácia. Tem a ver uma coisa com a outra, são coisas distintas. Tem a ver também. Todo raciocínio preconceituoso é necessariamente um raciocínio falacioso. Uma falácia é um argumento que é fácil de você defender, mas que não tem estrutura lógica e que você convence muito facilmente uma pessoa. Se eu chegasse para qualquer pessoa na praça e dizer todos os políticos são corruptos, as pessoas iam acreditar nisso, as pessoas iam concordar comigo. Mas se tiver pelo menos um político que não seja corrupto, esse argumento é mentiroso. Então as pessoas estariam concordando com o argumento mentiroso. E quando uma pessoa concorda com o argumento mentiroso, ela está concordando com uma falácia. Então tá certo o seu raciocínio. Os argumentos baseados em preconceitos são argumentos baseados em falácias. E nós não podemos, sob hipótese nenhuma, usar argumentos falaciosos na nossa redação. Tranquilos? Alguém tem mais alguma dúvida? Eita danado. Vamos lá. Vamos seguindo. A argumentação também pode ser baseada em raciocínio lógico. E exatamente o raciocínio lógico é aquele que é o contrário do raciocínio falacioso. O raciocínio lógico é aquele que é baseado na ordem premissa mais a conclusão. Olha só, o aborto, isso aqui é um exemplo de raciocínio lógico utilizado na redação do Enem. Aqui pode ser utilizado em uma redação do Enem, por exemplo. O aborto pode dar à mulher o direito de decidir se deseja ou não ser mãe naquele momento, mas trará a ela uma série de problemas com os quais deverá conviver pelo restante da sua vida. E não se trata apenas de problemas somáticos, serão problemas psicológicos, talvez mais nefastos que a saúde. E aí, veja, nesse exemplo, ela não traz autor, ela não traz data, esse exemplo não traz dado, esse exemplo não traz referência, mas é um argumento que é lógico. E por ser lógico, ele tem uma verdade dentro dele. É um argumento que se auto-verifica como verdadeiro. Então, eu não preciso ler esse texto e no Google perguntar ao Google se esse argumento é verdadeiro. Eu posso até não concordar, por exemplo, que o aborto não vai causar problemas psicológicos na mulher. Eu posso não concordar com isso. Mas a estrutura do argumento, por si só, é válida. Então, o que eu estou dizendo com isso? Há diversas formas de você argumentar na redação do Enem. Nós estamos acostumados com os professores dizendo é, esteja sempre de posse de repertório sociocultural, leia sempre, estude sempre. Eu concordo com tudo isso. Mas também é possível fazer uma boa redação utilizando estruturas lógicas. O argumento que tem uma verdade dentro dele mesmo. Tranquilos? Tudo bem? E aí, como é que nós podemos, a partir de um argumento lógico, fazer um determinado aprofundamento? Ou então, pegarmos uma estrutura lógica e especificarmos, dizemos, essa estrutura lógica, ela vale para esse argumento específico que eu estou defendendo. Essa possibilidade de você pegar um argumento do senso comum e jogar numa estrutura lógica e defender esse argumento, ela acontece de duas formas. Ela pode acontecer de duas formas. Quando você pega um dado do cotidiano e leva esse dado para o abstrato, a gente vai ver como é que se faz isso agora. Ou então, como você pega um dado geral e traz ele para o específico, ou pega um dado específico e leva ele para o geral. Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só, como é que eu pego um dado do cotidiano e levo para o abstrato? Olha só, quando pensamos em um local como uma praça, o óbvio desse espaço
é o seu uso como área de lazer. Vamos lá, estamos pensando numa praça. Para além disso, porém, em um nível mais abstrato, podemos pensar sobre os fatores culturais implicados na construção de uma praça. Os fatores econômicos, como as verbas públicas para a construção que foram aplicadas, ou ainda procurar definir a parcela da população que pode ter acesso a esse tipo de atividade de lazer, dentre muitas reflexões possíveis. Vamos lá, olha só. Vamos pegar o tema da redação do Enem passado e vamos associar a esse texto que nós acabamos de ler. No Enem passado, o tema falava sobre acesso ao cinema. E aí você podia pegar na sua cabeça a imagem de uma sala de cinema. A imagem de uma sala de cinema é a imagem do nosso cotidiano. Por mais que, não sei se na sociedade tem, na minha não tem um cinema, não é uma imagem do meu cotidiano na prática, mas eu sei o que é uma sala de cinema. Porém, a sala de cinema, ela, na redação do Enem, não é uma sala de cinema. Ela é uma coisa abstrata. Ela é aquilo que vai representar a cultura. Ela vai representar a cultura daquele povo, porque há fatores culturais implicados nele. Há verbas, há fatores econômicos implicados também na, no cinema. Há fatores sociais, entende? Há fatores econômicos, sociais, culturais, educacionais. Você vai pegar o cotidiano e refletir sobre esse cotidiano, sobre esse dado, de uma forma abstrata. O que é que a construção ou a não construção de um de um de uma praça, uma sala de cinema vai implicar naquele contexto. Você vai sempre pegar o dado cotidiano e levá-lo ao abstrato. Levá-lo ao abstrato significa procurar as implicações que daquele dado vai trazer para a comunidade que está à volta. Se você vai construir uma praça, por exemplo, essa construção ela vai servir do quê? Vai servir de quê? E a resposta desse de quê é o raciocínio abstrato que você vai levar para a sua redação do Enem. Construir-se uma praça é sinônimo de, sei lá, de incentivar que os moradores locais produzam e ganhem dinheiro, produzam lanches e ganhem dinheiro com lanches, por exemplo. Isso é pegar um argumento do cotidiano, dizer uma praça, e transformar o argumento cotidiano em um argumento válido para uma redação do Enem, levá-lo para o abstrato. Alguma dúvida com relação a isso? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Eita, danado. Não, estou conseguindo acompanhar o raciocínio, tirar do cotidiano para levar ao abstrato. Sim, professor. Perfeito. Vamos lá. Uma outra forma de fazer isso é pegar do genérico e colocar para o específico, e pegar do específico e levar para o genérico. É assim. Sobre o tema da maioridade penal, da redução da maioridade penal. Podemos dizer que muitos jovens menores de 18 anos cometem crimes. Esse é o fato mais geral. No entanto, especificando esse fato, percebemos que talvez mais relevante do que a idade dos indivíduos seja a conjuntura social e a falta de políticas públicas que assegurem direitos básicos aos cidadãos. E dessa forma, e de outras idades. Veja, o tema é redução da maioridade penal, certo? Esse tema é genérico. Agora, eu quero trabalhar algo mais específico nesse tema. Por que que os menores cometem crimes? E aí, você pode partir de um raciocínio dizendo que há um problema na estrutura da sociedade. E se você tratar desse problema da estrutura da sociedade, você pode dizer que o problema é falta de educação. Então, se você aplicar mais verbas em educação, você pode não precisar diminuir a maioridade penal. Entende? O argumento é genérico. Diminuir se ou não se diminui a maioridade penal. Aí você pega desse argumento genérico uma coisa específica e argumenta nessa coisa específica, fazendo a correlação com o fato genérico. É uma possibilidade de argumentação também. Você pode pegar um exemplo do cotidiano e torná-lo abstrato, certo? Ou você pode pegar um fato genérico e especificá-lo, sempre fazendo correlações entre o genérico e o específico, e entre o específico e o genérico. Tudo bem? Alguém com dúvida com relação a esse ponto? Eu estou com o meu copo d'água, mas não está resolvendo, não.
Alguém quer comentar alguma coisa em relação a essa possibilidade da argumentação do genérico pós-específico? Oi, boa noite. Estão todos Aqui aí? tá tranquilo, professor. Eu tô de Perfeito. boas. Obrigado. Vamos seguindo. Ok. E aí, todos os argumentos que você utiliza para defender. Olha, aqui eu estava trabalhando com esse tempo todo com estrutura argumentativa, certo? Você pode usar a estrutura causa e efeito, você pode usar um consenso, você pode usar raciocínio lógico, você pode pegar um exemplo cotidiano e colocar lá no abstrato. A gente está trabalhando com estrutura argumentativa. A partir de agora, nós vamos trabalhar com argumentos. O que é que você pode e o que é que você não pode utilizar na redação do Enem como um argumento, certo? Não como estrutura argumentativa. O conjunto de argumentos que você utiliza para defender o seu ponto de vista na redação do Enem é chamado de repertório sociocultural. E eu queria que você prestasse atenção à definição de repertório sociocultural retirado do próprio manual de correção de redação, certo? Isso aqui é do próprio manual. O que é repertório sociocultural? É toda e qualquer, olha que palavra interessante, toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que, de alguma forma, contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, absolutamente qualquer coisa você pode utilizar como repertório sociocultural na sua redação. Isso aqui não sei o que estou dizendo, é o Enem, é o INEP. Ó. Qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida, você pode fazer uso para defender o seu ponto de vista na redação. Quando eu disse absolutamente qualquer coisa, claro, mas desde que essa qualquer coisa esteja de acordo com 3 critérios básicos. Esses critérios básicos serão vistos nos slides subsequentes. Mas é bem tranquilo. Tudo que você estuda, tudo que você conhece, pode ser utilizado como base para defender a sua tese, os seus argumentos na redação do Enem. Agora, o seu repertório sociocultural, para ser válido, a informação, o fato, a citação, a experiência, para ser válida para uma redação do Enem, ela precisa atender a 3 critérios. O repertório precisa ser legítimo, pertinente e produtivo. O repertório legítimo significa que ele é aceitável para a sociedade. Ele é defendido por algumas das áreas dos conhecimentos humanos, certo? Ele é defendido por algumas das áreas dos conhecimentos humanos. Esse argumento, para ser legítimo, ele tem que ser um argumento moral, ele pode ser defendido pela moral, pode ser um argumento para ser defendido pela religião, um argumento que pode ser defendido por leis, um argumento que pode ser defendido pela ciência, um argumento que pode ser defendido pela cultura. O argumento legítimo é aquele que é reconhecido, é aquele que tem embasamento em alguma das áreas do conhecimento humano. A gente vai ver isso mais especificadamente mais à frente. O seu argumento também, ele precisa ser pertinente para ser válido para a redação do Enem. O argumento pertinente é aquele que se relaciona diretamente com o assunto abordado no tema. Ele tem alguma relação com o tema da sua redação. O argumento ele precisa ser legítimo, isto é, ele precisa ele ser defendido por alguma das áreas do conhecimento humano, ele precisa ser um argumento científico, precisa ser um argumento religioso. O argumento religioso aqui, por exemplo, que foi citado, é colocar o Papa como autoridade. Por exemplo, o Papa é uma autoridade reconhecida do mundo cristão e o mundo cristão é o mundo que vivemos. Então, o Papa seria uma autoridade para você colocar na redação do Enem, por exemplo. Seria usar uma frase do Papa seria um argumento legítimo. Como usar um argumento de filósofo seria um argumento legítimo. Como usar um argumento de um médico, de um professor. Não seria legítimo, por exemplo, usar um argumento assim, de acordo com a minha vizinha, não sei o que, ela disse isso. Não, porque a sua vizinha não é não tem legitimidade para tratar desse tema. Mas a minha vizinha, ela é médica. Aí eu, de acordo com a minha vizinha, que é médica, ela disse isso sobre esse assunto. Não, Professor, boa noite. a pessoa também pode citar o nome de um determinado político nesse tipo de redação? Pode. Mas olha só, você só não pode. Eu vou usar assim. Você só não pode defender uma determinada posição
política partidária, entende? De dizer assim, eu sou a favor desse político. Mas você pode usar um político como. Um político é uma autoridade como qualquer outra pessoa, como qualquer outro reconhecido. Tá certo, obrigada. Perfeito. O argumento pertinente é aquele que se relaciona com o tema que foi proposto. E o argumento, além de ser legítimo e pertinente, ele precisa também ser produtivo. E é interessantíssimo a concepção de produtividade que o Enem traz para os nossos argumentos. O argumento produtivo é aquele que apresenta uma reflexão feita pelo candidato, ou seja, que tenha uma utilidade no texto. O argumento produtivo é aquele que é legítimo, é pertinente e o estudante ainda consegue fazer uma relação dele com a tese que o estudante apresentou. Olha só, o argumento precisa ser legítimo, isto é, defendido por uma das áreas do conhecimento. O argumento precisa ser pertinente. O que significa ser pertinente? Ele tem que ter uma relação direta com o tema da relação. E o argumento precisa ser produtivo. Você tem que usá-lo para alguma coisa. Você não pode apenas dizer que o filósofo X falou Y e não retornar para esse argumento em nenhum outro momento do seu texto. Se você fizer isso, esse repertório não vai ser considerado válido da sua redação. Alguém está pedindo para entrar na reunião? Deixa eu sair aqui do slide. Vocês podem fazer questionamentos. Ok. Vamos seguindo. Professor, Boa noite. eu tenho uma dúvida. Claro. Volta um slide, por favor. Aí Este? tá falando assim, que qualquer experiência vivida pode ser um repertório sociocultural. Mas Perfeito. como é que se encaixa uma experiência vivida, sem ser informal? Ok. Ok. Como é que você pode usar uma experiência baseada em um raciocínio lógico? Certo? Os raciocínios lógicos são aqueles baseados em premissa, conclusão. Um fato que necessariamente vai ocasionar outro fato. Ou então, na estrutura causa e efeito. Eu posso, por exemplo, dizer que se eu colocar mais sal no feijão, o feijão vai ficar salgado. Certo? Fazendo um argumento bem bobo. E isso é um conhecimento óbvio. Se colocar mais água na comida, ela fica aguada. Isso é uma coisa do cotidiano. Só que que pode ser apresentada a partir das relações causa e efeito. Você não vai dizer que foi você que fez isso. Você não vai dizer que alguém que você conhece passou por essa experiência. Você vai traduzir esse seu dado do conhecimento, que é a sua experiência, em uma relação de causa e efeito ou uma estrutura lógica. Certo? Ok, entendi. Obrigada. Perfeito. E só para deixar claro, essa definição aqui ela não é minha, essa definição é do manual de correção de redação, certo? Os corretores utilizam essa definição. É qualquer coisa que você puder utilizar. Tudo bem? Agora, outra coisa sobre essa questão da experiência vivida é que a experiência vivida ela não é necessariamente individual. Quando você usa uma experiência sua na redação do Enem, como, por exemplo, a experiência de sofrer algum tipo de preconceito. Essa experiência, ela é de muita gente. E aí você pode usar o que você sofreu, mas dizendo que todo mundo sofre esse tipo de experiência. Todo mundo passou por esse tipo de situação. De forma que o leitor entenda que não foi você que passou por essa situação, mas essa situação que todo mundo passa por ela. Então, a experiência é sua, você sabe que é sua, mas como você vai colocar ela em uma estrutura lógica, vai parecer que é uma experiência genérica. Tudo bem? Vamos seguindo. Vamos lá. O repertório legítimo é aquele que se utiliza de informações, fatos e opiniões e experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. Essas áreas, elas são consideradas... Estou ficando com a visão turva. Essas áreas são consideradas repertórios legítimos. Serão considerados repertórios legitimados por essas áreas os conceitos e suas definições, as informações, citações ou fatos e as referências nas áreas do conhecimento. Tais como, o que é que você pode utilizar para legitimar o seu argumento? Você pode utilizar fato ou período histórico.
Você pode utilizar referência de nomes, autores, filósofos, poetas, por aí vai. Você pode utilizar é, personagens da área da sociologia, da filosofia, da literatura, da poesia. Você pode utilizar referência para estudos e pesquisa. Você pode utilizar personalidade, celebridade. Você pode usar um ator na sua redação. Uma figura, um desenho animado você pode utilizar na sua redação. Referência às meios de comunicação, como revistas. Você pode utilizar absolutamente tudo na sua redação. Então, o repertório legítimo é aquele que tem respaldo em uma das áreas de conhecimento. Você não pode, por exemplo, inventar inventar um personagem da figura folclórica. Eu inventei esse personagem da figura folclórica, vou utilizar ele como argumento da minha redação. Não. Você pode utilizar um argumento, um personagem da figura folclórica que já existe, que tem embasamento em uma das áreas de conhecimento humano, que seria o conhecimento cultural. Tudo bem? Então você pode fazer uso de qualquer argumento, desde que ele tenha respaldo em uma das áreas de conhecimento humano. E essas áreas são várias. Desde que ela tenha o respaldo, significa defesa. Desde que ela seja defendida nas áreas de conhecimento. Desde que alguma área do conhecimento humano valide essa sua informação. Tudo bem? A pertinência de um argumento, ela se dá da seguinte forma. É pertinente o repertório que é legítimo e que tem ao menos um dos elementos do tema. Se o repertório, olha só, não for legítimo, ele não pode ser pertinente, tudo bem? O repertório pertinente é aquele que é legítimo e que está associado ao tema. O repertório que é produtivo, lembra que está chamando de repertório de argumento, certo? O argumento que é produtivo é aquele que você cria uma relação, ó, vincula esse argumento, esse repertório à discussão proposta, ainda que de forma pontual. O argumento precisa ser legítimo, isto é, respaldado em uma das áreas de conhecimento, que precisa ser pertinente, isto é, tem que ter uma relação com o tema, e ele precisa ser produtivo, ou seja, você tem que fazer uma relação desse argumento com o tema proposto. E eu sei que falando assim, é muito confuso, mas vamos entender como é que isso funciona na prática. Trouxe para vocês um trecho de uma redação. E eu quero que vocês identifiquem para mim qual é o argumento que ele utilizou, se esse argumento, se esse repertório é legítimo, se ele é pertinente e se ele é produtivo. Vamos lá. Alguém já pedindo para entrar na aula? Deixa eu abrir aqui de novo. Ok. Tá aqui. Essa aqui é um trecho de uma redação do Enem 2019 com o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá. Alguém quer entrar? Sempre que eu saio do slide para adicionar alguém, eu esqueço de colocar a canetinha de novo. Peraí, tem alguém que quer entrar de novo? Vamos embora, dando certo. Ok. Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Qual foi o argumento, qual foi o repertório que ele utilizou nesse trecho de texto? Esse repertório, ele é legítimo, ele é pertinente, ele é produtivo? Vamos lá. Quem me diz? Esse repertório que está nessa introdução é legítimo, pertinente e produtivo? Quem é que me diz isso? E aí? Estou esperando a participação de vocês, certo? Porque até agora foi só teoria, explicando. Vamos ver isso na prática. O que é um argumento na prática, é um repertório na prática, e como é que ele é legítimo, e como é que ele é pertinente, como é que ele é produtivo. Vamos lá. Vocês estão comentando no chat, eu não estou vendo, deixa eu abrir aqui o chat. Ele é legítimo quando cita Kant. Uhum. É pertinente porque ele argumenta sobre... Ai, eu perdi, porque agora eu não estou vendo mais a tela. Não está passando mais a tela? Não, mas é porque eu fixei na minha imagem. Mas estava
O assunto está muito interessante. Alguém comenta também? E aí, esse repertório é legítimo, produtivo, Eu ou acho ele que é só, sim. ou ele é só legítimo e pertinente, ou nenhum dos três, ou todos os três, e aí? De fato, a maioria diz que o argumento é legítimo. E é legítimo por quê? Ele está fazendo a citação de um filósofo que é reconhecido mundialmente. Então, Kant é a legitimidade em pessoa. Todo mundo conhece Kant. Então, Kant todo mundo conhece. É um argumento legítimo, perfeito. É pertinente esse argumento? E aí, esse argumento é pertinente? Lembrando que o tema é manipulação do comportamento de usuários pelo controle de dados na internet. Esse é o tema da redação. Esse argumento que é legítimo é pertinente? É que vocês me dizem. E aí? Eu acho que é, professor, porque o que ele fala tem sentido. Não, tudo bem, tem sentido. Mas a pertinência é quando o que ele fala tem sentido e tem uma relação com o tema. E aí? Tem uma relação com o tema? O Tem que é que sim. vocês acham? Tem uma relação com Sim, o tema. sim. Nem que seja uma relação pontual. A relação é, a gente está falando de manipulação do comportamento. E ele está dizendo que a maioridade é o conceito de não ser capaz, a menoridade, de pensar por si próprio. Então, se você não pensa por si próprio, alguém está controlando você. Então, esse argumento é legítimo e é pertinente. Até então, tudo bem. Mas esse argumento é produtivo. E aí, o que é que você me diz agora? Esse argumento é produtivo? Não? Ninguém está dizendo nada? Hum, eu acho que ele é produtivo, mas ele podia ser mais. Ele é mais produtivo, mas ele é produtivo, mas poderia ser mais. É isso que está dizendo? Sim. E a Alessandra está perguntando, professor, ainda corrigirá as redações de aqueles textos que foram sobre segurança alimentar? Mas eu já corrigi todos, Alessandra. Só ficou faltando um, porque um estudante pediu para eu reavaliar. E aí essa reavaliação, ela ia, se der tempo, a gente ia fazer hoje, mas eu queria acabar a aula às 9 horas, porque a minha garganta já está muito arranhada. Só falta esse mesmo, do rapaz que pediu para eu reavaliar a redação dele. Com relação a esse tema, se você. Mas eu acho que sim, que eu vou disponibilizar um outro tema. É porque está tudo muito corrido. Realmente está tudo muito corrido. Mas vamos lá. Ainda não expliquei isso, foi? Esse repertório, ele não é produtivo, porque a produtividade ela é caracterizada pela associação que o estudante faz com o tema. A associação que o estudante faz com o tema é diferente da associação que o repertório tem com o tema. O repertório ele se associa automaticamente ao tema, porque fala sobre manipulação de comportamento. Mas era preciso que o candidato dissesse como é que essa citação se relaciona com o tema manipulação do comportamento. Ele não disse. Ele apenas jogou a citação. Ó. Segundo Kant, a menoridade penal é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. E para. E ele não volta a discutir essa citação. Então, se ele não volta a discutir essa citação, foi um repertório que ele só jogou. E se ele só jogou, não vale para a redação do Enem. Não vale completamente. Ele é legítimo porque é baseado em uma das áreas do conhecimento humano. Ele é pertinente porque ele se relaciona com um dos assuntos do tema da redação, mas o candidato não relacionou essa citação com os outros argumentos dele. Então, por que que ele trouxe essa citação? Então, esse repertório ele é desconsiderado na redação do Enem, certo? E esse exemplo é um exemplo que também está no manual de correção de redação. Eu não estou trazendo nada do que eu estou inventando. Eu não estou inventando nada do que eu estou dizendo aqui hoje, certo? É tudo manual de correção de redação. É o próprio INEP dizendo isso. Esse repertório ele é legítimo, pertinente, mas não é produtivo e, portanto, não vale na redação do Enem. E agora esse outro aqui. Trouxe outro repertório para a gente fazer outra análise. Vamos lá. De acordo com a Constituição Brasileira de 88, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo atual, essa liberdade se torna menor, uma vez que os usuários não têm a sua privacidade comprometida. E todas as informações que ele recebe ou ele reabre são
na verdade, fruto do rastreio do algoritmo que relaciona os seus principais gostos. Pronto. O repertório que ele trouxe foi a Constituição Federal. Esse repertório é legítimo? Professor, não tem nem o que discutir aqui, né? O repertório da Constituição Federal é um repertório legítimo. Mas esse repertório é pertinente? E aí, o que é que vocês me dizem? O repertório é legítimo porque é um documento válido nacionalmente. Mas esse repertório que é legítimo é pertinente, isto é, se relaciona com o tema da redação. O que é que vocês Eu acho acham? que sim. Pertinente. Eu acho que tem a ver, porque ele conseguiu pegar a Constituição brasileira e conseguiu ligar com o tema. Então, na minha cabeça, ele se torna pertinente. Eu acho que o professor teve problema na conexão dele. Provavelmente. Ele desconectou sem. De repente, né? Ele nem tá aqui mais. Como é que faz? Alguém ficou responsável por deixar as pessoas entrarem? Eu acredito que só ele que dá permissão, né, para poder entrar, já que ele que fornece o convite. Só que eu acho que ele caiu, a net dele deve ter caído, ele não tá mais aqui. Provavelmente ou faltou energia ou a conexão dele caiu mesmo. Triste, vou mandar uma mensagem no WhatsApp pra ver se ele responde. João, eu abri aqui abri o. Vocês perderam o que tanto? Aliás, vocês assistiram até ontem, porque eu abri agora, o médico estava fora do ar. Eu achei que a gente caiu aqui, voltou agora. O último argumento, o da Constituição, você estava na discussão se ele era pertinente ou não. Mas vocês chegaram a ouvir a resposta? Não. Não, não foi? Então vamos voltar. A resposta Eu realmente não percebi. Perfeito, então vamos lá. Eu estava até estranho mesmo, estava perguntando se eles estavam falando nada. Mas tudo bem, então, e aí o que é que vocês me dizem? É um repertório legítimo, pertinente e produtivo? Eu creio que sim. Pertinente. tem correlação, a referência com o conteúdo que ele, quando ele faz a comparação com o meio da internet, que foge à liberdade que você tem de expressão citada na Constituição. Perfeito, perfeito. Então, esse texto, ele é legítimo porque ele cita um documento que é reconhecido nacionalmente e é produtivo porque a autora da redação, ela consegue associar a citação ao tema da redação. Porém, de acordo com o manual de redação, originariamente, esse argumento, esse repertório, ele não era pertinente. Isso porque a ideia de liberdade presente na Constituição não era a liberdade no mundo virtual.
é um outro tipo de liberdade, mas a liberdade abstrata. Só que a autora, ela trouxe essa citação, usou a palavra livre aqui e usou a palavra livre aqui, ó, para dizer que ela estava entendendo o assunto e queria continuar no argumento. Então, a autora, ela insistiu no argumento dela, no repertório dela. Ela usou a Constituição, fez um uso produtivo, e como ela usou produtivamente a citação, essa citação tornou-se automaticamente pertinente ao tema. Então, como ela correlacionou a ideia de liberdade com a ideia de liberdade no mundo virtual, automaticamente a Constituição Federal passou a ser, nesse caso, um argumento válido para esse tipo de redação, de tema, na verdade. E isso está no manual de correção, exatamente esse trechinho aqui, dizendo isso, que o repertório é legítimo e produtivo, e que passou a ser pertinente porque a autora criou a relação entre liberdade e liberdade no mundo virtual, que foi uma ideia muito interessante da autora desse caso. Tranquilo? Aí, todo mundo está em silêncio de novo, eu não sei se eu saí do ar, se eu estou no ar. Deixa eu voltar aqui. Continuo aqui. Boa noite. Continuo aqui. Professor, explica o que seria a alusão histórica. É quando você pega um fato, como uma revolução, para dizer, depois da revolução industrial, as relações do trabalho passaram a se complexibilizar, por exemplo, tornar mais complexo. Você pega um fato da história e usa na sua redação para explicar alguma coisa. Essa é uma alusão histórica. Você pega algum movimento social no Brasil. Você faz a citação de Tiradentes. Tiradentes lutou muito por direitos no Brasil e por isso foi morto. É uma possibilidade. A alusão histórica é quando você pega um personagem histórico, um evento histórico, e faz uma relação desse evento ou personagem com o seu argumento, com a sua tese. Professor, esse tipo de argumentação também é válido para concurso público ou para Enem? Filomeno, esse tipo de argumentação, a argumentação lógica, ela é válido para qualquer texto que você for escrever. E o Enem, agora sim, a avaliação para o argumento legítimo, pertinente, uso produtivo, a avaliação é específica do Enem, certo? Eu não sei como outras bancas avaliam o repertório. O Enem avalia assim. O repertório precisa ser legítimo, precisa ser pertinente e precisa ser produtivo. É assim que a banca do Enem avalia. Outras bancas podem avaliar de outra forma, mas genericamente essa estrutura é válida para qualquer texto que você vai fazer. Inclusive, quando estiver escrevendo uma postagem no Instagram, no Facebook, use essa estrutura lógica, causa, consequência, busque autores para defender seu posicionamento, e você vai se acostumando com isso. Vamos lá. Agora eu queria abrir espaço para nós conversarmos juntos sobre como melhorar o seu repertório sociocultural. Vou abrir a câmera para vocês me verem. Vamos lá. Essa parte eu não fiz slide, eu quero que vocês comentem comigo como melhorar o repertório sociocultural. Vamos lá. O que é que vocês me dizem? O que é que vocês podem fazer para melhorar o repertório sociocultural de vocês? O que é que vocês acham? Lendo. Lendo, perfeito. Lendo o quê? Livros de filosofia, de sociologia, além do que é dado em sala de aula. Uhum. Você se refere a livros, Revistas. revistas, não é isso? Jornais. Perfeito. Agora, só lendo, a gente estuda para Enem, a gente aumenta o nosso repertório sociocultural. Não. Lembram do caso do rapaz que citou Black Mirror na redação e trouxe nota 1000? Lembra que você pode assistir uma série da Netflix, citar a série na Netflix, pode citar uma música. Lembram disso? Então, como é que você pode aumentar o seu repertório sociocultural? Eu quero uma resposta só, uma resposta. Vamos lá. Que resposta é essa? Filmes, séries, livros, isso aí, também. Viajar. Viagens, olha aí. Eu imagino que a resposta mais correta... Opa, eu acho assim que quanto mais contato você tiver com pessoas diferentes, né, assim, regiões, tudinho, isso vai acrescentando também a sua bagagem, né? Perfeito, perfeito.
É isso, contato com pessoas, conversando com... Oi? Certo. Vamos lá. Eu imagino que a principal resposta, a melhor resposta para essa pergunta seja: você precisa mudar a visão que você tem de mundo. Como assim? A todo momento, você está estudando para o Enem. Você precisa somente perceber isso. Quando você está ouvindo a música, nós costumamos sentir a música, né? Costumamos chorar se a música for triste, costumamos dançar se a música for dançante, mas nós não entendemos, na maioria das vezes, que aquela música tem uma mensagem. Se a gente parar para pensar, a gente pode tirar alguma coisa daquela música. Mesmo que a música seja, sei lá, tenha apenas seja um hit, tem apenas uma frase, a música tem apenas uma palavra. Você pode tirar alguma coisa dela para você estudar para a redação do Enem. Um filme, quando você está assistindo, você se envolve com o filme. Mas se você, quando estiver assistindo o filme, entender que naquele momento você está estudando para o Enem. Quando você está conversando com seus amigos, se você entender que naquela conversa você está estudando para o Enem. Eu acho que a melhor forma de você ampliar o seu repertório sociocultural é quando você toma consciência de que a todo momento você está aprendendo uma coisa nova. Numa conversa com suas amigas, com seus amigos, agora nesse momento, certo? Em qualquer momento da sua vida, você está aprendendo uma coisa nova. É mudar a perspectiva que você tem de mundo. Não apenas sentir o mundo. É gostoso sentir o mundo. Mas não tentar entender o mundo. Como é que ele funciona? E aí você preste atenção na música de forma mais crítica. Você preste atenção no filme. Você preste atenção no jornal que você leu. Você presta no jornal que você assistiu. Você vai prestar atenção nas coisas. O nosso problema é que nós não prestamos atenção nas coisas. E aí isso acaba dando vazão para aqueles professores de redação dizendo: você tem que ler muito Machado de Assis, você tem que ler muito filósofo, você vai ter que ler muito. E eu concordo com tudo isso, ler muito, eu adoro ler, e você deve ler mesmo. Mas não ler por obrigação, porque fica parecendo que ler é coisa chata, que ler é uma coisa difícil. Ler porque qualquer coisa que você está lendo, você vai estar aprendendo alguma coisa. Assistir, qualquer coisa que você estiver assistindo, você vai estar aprendendo alguma coisa. Ver, você cheirar, tudo, todas as experiências são válidas para a redação do Enem. Você só precisa ter consciência disso. Certo? Você só precisa ter consciência que quando você está assistindo uma novela, você está estudando para o Enem. Só você prestar atenção na relação dos personagens, na linguagem que eles utilizam, nos valores presentes naquela determinada cultura. Por exemplo, tava assistindo, não, passou uma novela, não sei, ela tá passando na Globo agora, ela acontece no período colonial ou é no período monárquico, não sei exatamente, mas que legal, você assiste uma novela que os personagens estão incorporando figuras da época do Brasil colônia, do Brasil monarquia. Você tem consciência disso, serve para alguma coisa. Será que os personagens, a atuação dos personagens correspondem com a cultura daquele mundo? De verdade, você vai no Google e pergunta qual é a cultura do mundo no Brasil colonial, no Brasil monarquia. E dessa forma você vai aprendendo, vendo as coisas com curiosidade, sendo crítico, certo? Mudando a sua perspectiva que você tem do mundo. A todo momento você está estudando, a todo momento você está aprendendo alguma coisa nova. E tudo, absolutamente tudo, vale como repertório sociocultural. Tudo bem? Professor, a maioria das músicas falam palavras vulgares, as músicas de hoje. Pronto, você acabou de usar um argumento que pode usar na redação do Enem. Você pode dizer assim, em outros tempos, a música possuía uma criticidade que hoje não tem. As músicas de hoje apresentam muita vulgaridade. Isso é um argumento que você pode utilizar. Você ouviu a música, você não gostou da música, e você pode utilizar esse tipo de redação do Enem para dizer: olha, vamos brincar, vamos brincar. Você disse, as músicas de hoje são vulgares. Esse é um exemplo de um fato do cotidiano. Vamos pegar esse fato e abstraí-lo. Isso pode dizer que nós mudamos a cultura da sociedade. Porque há 20 anos atrás, por exemplo, a nossa cultura não permitia esse tipo de música. Então nós pegamos esse fato que é do cotidiano, esse fato que é específico, e vamos abstraí-lo. A música atual, ela indica uma mudança na cultura da sociedade brasileira. Veja que interessante. E, por outro lado, essa música que indica mudança na cultura da sociedade brasileira também
pode ser utilizada como forma de ascensão econômica para muitos jovens das periferias. Veja, eu estou pegando um dado que você acabou de dizer, que é específico, que é do cotidiano, estou abstraindo ele. Já falamos de cultura e já falamos de economia. É isso. Até mesmo as músicas que você não gosta pode ser utilizada na redação do Enem. Tudo bem? Vamos lá? Alguém mais diz alguma coisa? Na redação que o senhor fez com o pessoal do grupo, eu tentei usar o filme Capitães de Areia como o meu repertório sociocultural, por causa dos meninos que passam fome na rua e têm condições de pobreza e abandono dos pais. Eu tentei fazer uma ligação. Eu tento usar filmes e séries que eu assisto. Não costumo muito, mas é uma boa prática que eu tô tentando adquirir esse ano. Perfeito. A prática, eu digo da leitura, é uma prática perfeita, certo? Não lê para arrumar citação na redação do Enem. Lê porque é gostoso ler. E automaticamente, quanto mais você for lendo, mais você vai entrando em contato com autores, vai entrando em contato com ideias, vai entrando em contato com argumentos, com palavras. Lê porque é gostoso. E na hora de fazer a sua redação, se você tiver um bom conjunto de leitura, de assistir filmes, de tiver um pensamento crítico genericamente, de forma geral, você vai saber como defender o seu posicionamento. Certo? Qualquer argumento vale, desde que o argumento seja legítimo, seja pertinente e você faça um uso produtivo. Vamos seguindo. Eu disse a vocês que eu ia acabar de 8h50 hoje. Já são 8h50. Eu acho que nós temos mais análise de 2 redações abaixo. Vamos lá, é isso mesmo. Análise de redação. Gente, essas análises de redação é um trabalho de nada de fazer. Vamos fazer assim mesmo. Eu vou fazer a leitura. Todo mundo está com disposição para continuar com a aula de hoje? Hoje, Sim, pode ficar à vontade. pronto. Então, eu vou fazer a análise dessa primeira redação, nota 1000, para a gente fazer, não a análise da redação propriamente dita, análise do repertório sociocultural utilizado na redação. Certo? Vamos seguindo. Só que eu queria fazer a análise conjunta das 2 redações. Eu não estou com disposição de fazer a análise de 2 redações hoje. Vamos, vai dar certo, vai dar certo. Vamos, porque tá tarde já. Mas vai dar certo. Vamos lá. 2 redações. 2 redações nota 1000, na redação da Enem de 2019, mas que utilizaram repertórios socioculturais que eu considero muito diferentes um do outro. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. A primeira redação é do Augusto Fernandes e a segunda redação é da Ana Clara. Essas redações já estão disponíveis na internet e se encontram muito facilmente, certo? Ok? A redação ela começa da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui o marcador. Aristóteles já começa com um filósofo. Grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. O filósofo, para o filósofo, sem a cultura e sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Ok, até então, ele fez o repertório é legítimo, certo? É reconhecidíssimo. E o repertório tem a ver com o tema. O tema é... Não, o tema aí não tem a ver com o tema. O tema é cultura. A cultura é uma das derivações do tema principal. Então, perfeito. O repertório é legítimo e o repertório ele tem relação com o tema. Vamos lá. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação até atualmente, para a construção da sociedade mais culta. Isso ele está usando a palavra culta como sinônimo de cultura. Então, o repertório está legítimo, o repertório ele tem relação com o tema e é um repertório que está sendo usado de forma produtiva. Então, é isso. Pegou o texto, pegou o repertório produtivo. Professor, Opa, o senhor está compartilhando a tela? do slide eu estou. Então, vocês já estão vendo. Não. E é. Rapaz, eu já estou vendo. Realmente foi porque a gente entrou de novo, não foi? Caiu a internet, tudo bem. Estou perdidão, eu estou muito perdido. Vamos tentar agora.
Eita danado. Tá vendo agora? Sim, agora sim. Perfeito. Me desculpa, me desculpa. Eu realmente estou perdidão. Foi que saiu daquela vez, caiu a internet, eu não percebi e acabei não compartilhando a tela de novo. Vamos lá, deixa eu abrir de novo o marcadorzinho. Estamos aqui, ó. Aristóteles, ele usou Aristóteles como primeiro argumento sociocultural. Esse argumento ele tem base, validade em uma das áreas do conhecimento, no caso da filosofia. Ele fez o uso produtivo. Tá perfeito. O argumento aqui, esse primeiro repertório tá tranquilo. Vamos lá. Qual foi o segundo repertório dele? Olha, de início, tem-se noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação de conhecimento, de cultura e de lazer. Essa estrutura de argumentação é mais uma estrutura de senso comum, certo? Não de senso comum, é de consenso. Todo mundo sabe que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos acesso igualitário a meios de propagação de conhecimento, de cultura e de lazer, é um conhecimento genérico, certo? Visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, e aí, qual é a relação que ele dá da Constituição Federal com o restante da argumentação? Ele diz que o cinema é a materialização desses conceitos, conceito de propagação do conhecimento, cultura e lazer. Então, é um argumento que tem legitimidade e uso produtivo. E se tem legitimidade e uso produtivo, é um argumento pertinente. Tranquilo? Aqui embaixo ele cita outro. Ó. E aí, veja, ele já citou Aristóteles, já citou a Constituição. Tudo bem. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de subcidadania, escrita pelo sociólogo G7 Souza. Aqui ele trouxe um argumento de autoridade. Então, nós estamos com três, vamos contando, ele tem três argumentos como repertório sociocultural. Um filósofo, um sociólogo e a Constituição. Eu acho que ele teve problema novamente na conexão. Boa noite, alguém está aí? Oi, voltou? Oi, professor. Eu estou aqui, eu não estou aqui. Oi? Oi, voltou. Voltou? Pronto. Vale, o meu aparece. Eita, danado. Gostei dessa expressão vale, é muito legal. A gente usava muito aqui em casa. Vamos lá. Eu parei aonde para vocês? Eu estou na análise do segundo parágrafo de desenvolvimento. Estava aqui também? No sociólogo. Pronto. Então ele usou a Constituição, um filósofo e um sociólogo. E aqui ele traz Karl Marx. Ó. Vocês estão acompanhando o Karl Marx aqui no dedinho? Ó, no dedinho. Essa associação relaciona-se com o conceito de alienação discutido pelo filósofo alemão Karl Marx, que caracteriza o estado de insuficiência intelectual devido pelos trabalhadores da classe operária no contexto da Revolução Industrial. E aí, nós estamos aqui com um argumento histórico. Então, já são 5 argumentos de repertório sociocultural, e todos eles correlacionados com o tema. Olha que legal. Na conclusão, a gente não faz análise de repertório sociocultural, porque todos os argumentos da conclusão, eles são mais voltados para a análise daqueles 5 elementos que precisam ter na conclusão, de agente, de efeito, de finalidade. Mas ele também colocou, mais uma vez, Aristóteles. Só que essa citação aqui não foi para. Não conta como argumento de defesa. É mais um fechamento. Ele pegou Aristóteles no final, no começo, jogou Aristóteles no final e deu a ideia de circularidade no texto. Tudo bem? Então veja quem tanto ele trouxe aqui. Ele trouxe dois sociólogos, Karl Marx
IGC alguma coisa, que eu esqueci o nome. Ele trouxe a Constituição Federal, ele trouxe um filósofo, ele trouxe um evento histórico. Então, a redação dele está cheia de argumentos de repertório sociocultural. Muita coisa que ele colocou nesse texto e fez relações com todas elas. Essa é um modelo de redação, certo? Cheio de argumentos conforme nós estamos acostumados. São argumentos que têm muita validação, são argumentos que ele não tirou dos textos motivadores, são argumentos que são interessantíssimos de serem utilizados na redação, porque nós aprendemos a fazer isso, pegar autores, pegar filósofos, pegar literatos, pegar fatos e jogar na redação. Mas não precisamos de tudo isso para conseguir 1.000 pontos na redação. Olha só, trouxe uma outra redação que também conseguiu 1.000 pontos. Veja como essa aqui se diferencia um pouco da estrutura argumentativa. Ela começa assim. Vocês estão aí? Sim. É porque eu não estou vendo vocês, certo? Aí eu preciso que vocês me digam. Aí, perfeito. Vamos lá. Sim, professor. Perfeito, perfeito. Mas estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, agora dá para visualizar. Perfeito, obrigado. Olha, embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito a todos, nós temos aqui um repertório sociocultural, todo mundo sabe disso, é um repertório sociocultural que vale para basicamente qualquer coisa, certo? Embora a Constituição Federal assegure o acesso à cultura como direito a todos, percebe-se que na atualidade brasileira não há cumprimento dessa garantia. Principalmente no que diz respeito ao cinema, isso acontece devido à contratação, tudo bem. Com relação ao repertório sociocultural, na introdução ela só trouxe a Constituição Federal. Até agora, nada de novo. É um argumento geral, genérico. Eu acho que qualquer professor qualquer vídeo de redação diz. A Constituição serve para qualquer argumento. Então, até então, nada de novo. Vamos lá, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento dela. É relevante abordar, primariamente, que as cidades brasileiras foram construídas sob o viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais, em sua maioria, estão restritos a espaços ocupados pelos detentos do poder econômico. Isso aqui é um argumento do cotidiano. Ela não trouxe autor para dizer nada. Ela disse assim, ó, as cidades foram construídas de forma segregada, de forma elitista. Mas quem foi que disse isso? Todo mundo sabe disso. Então, ela não precisa, veja aqui argumento sagaz, ela não precisa defender esse argumento usando o autor. É um conhecimento geral. E olha, essa dinâmica não se difere, não é diferente, eu acho, com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais. Professor, ela trouxe um dado, olha que legal. Foi um dado interessantíssimo. Ela trouxe esse dado de onda. 17% da população do país frequenta os centros culturais. Eu vou voltar para vocês verem os textos motivadores. Está aqui, ó. Isso aqui é o texto motivador da redação. 17% da população brasileira frequenta o cinema. Ou seja, ela trouxe um dado que ela retirou do texto motivador. Até agora, ela não usou o repertório sociocultural conforme nós estamos acostumados, certo? Ela usou a Constituição, que é um argumento genérico, e agora ela disse que as cidades foram construídas de forma segregacionista e elitista. Mas ela não disse quem foi que disse isso, porque ela não precisa dizer. Isso é um argumento lógico, é um argumento genérico, todo mundo sabe disso. Então ela não precisou fazer nenhuma citação. Aqui, olha só, ela trouxe um autor. Nesse sentido, observa-se que a segregação social, evidenciado como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por alguma coisa da população de periferias do acesso à cultura e de lazer que são proporcionados pelo cinema. Ela fez uma citação interessante. Ela colocou entre vírgulas um texto, o título do texto, o que ele diz e quem o escreveu. O título do texto, o que ele diz e quem o escreveu. Não há uma relação não há uma relação produtiva conforme nós estamos acostumados a chamar de relação produtiva. A relação é sim produtiva, mas veja que ela colocou entre parênteses. Que esses travessões funcionam como parênteses também. Ela colocou informação entre parênteses para dizer eu sei disso por isso. Mas
Não houve um detalhamento complexo. Ela não disse como é que esse livro foi construído, quem é esse autor, entende? Ela só pegou a informação e jogou aqui, ó. Geralmente, quando você pega uma informação e joga no texto sem fazer um detalhamento maior, essa informação não é considerada válida. Só que, da forma como ela construiu o argumento, isso passou despercebido. Ela disse na obra do Sérgio Buarque, na obra do Sérgio Buarque da Holanda, ele fala disso. Tudo bem. E aí, essa mesma estrutura, ela utiliza no argumento, no parágrafo seguinte. Eu acho que é isso? É. Paralelo a isso, vale ressaltar também que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. E aí a ideia de que a concepção da cultura é uma arte que não abrange a população de baixa renda, essa ideia também é ideia genérica, é uma ideia que não precisa de embasamento, sabe? Ela jogou, basicamente foi o que ela fez, ela jogou essa informação, e por quê? Porque todo mundo sabe disso, é informação de conhecimento comum. Ok. Informação de conhecimento comum, ela jogou aqui. Na conclusão, a gente não faz análise de. Ela usou, olha, alguns argumentos, mas são argumentos para defender a conclusão dela. Não são argumentos que nós utilizamos, nós chamamos de repertório sociocultural. Nesse momento, esses argumentos são chamados de ou agente, ou ação, ou meio, ou finalidade. Esses argumentos não são chamados de repertório sociocultural. Os argumentos chamados de repertório socioculturais estão na introdução e no desenvolvimento. Perceba que ela citou bem menos autores e bem menos exemplos do que a redação anterior. E conseguiu tirar 1000 pontos do mesmo jeito. Isso porque o texto dela estava bem construído logicamente, certo? Ela usou estruturas lógicas para argumentar. E o próximo passo da nossa aula seria conversarmos sobre uma redação que o estudante pediu para que eu reavaliasse a redação dele, mas que eu não estou mais em condições da garganta mesmo de continuar com o nosso encontro de hoje. Vocês estão aí ainda? Caiu 2 vezes a aula depois que eu saí. Então aí. Sim. Perfeito, perfeito. Eu fiquei com medo de ficar falando sozinho já. Vai 3 vezes que a aula vai caindo. Então, mas eu imagino que pela hora que já estão, eu também já estou meio cansado. A gente pode deixar essa parte da reavaliação da redação. O estudante que fez a redação, ele está na aula. O estudante dessa redação que pediu para ser corrigido, ele está na aula. Se manifesta Eu acredito que não, professor. Eu acredito que ele não está na aula. Ah, não é? Então, eu acho que é mais interessante deixar essa reavaliação para o nosso próximo encontro. Tudo bem? Ok, agora eu vou abrir o espaço para dúvidas. Não vou encerrar agora, não. Vou deixar que vocês perguntem para a gente. Professor, tem uma dúvida aqui bem grande. Se eu citar uma música sem colocar a mesma, tenho muito problema com essa mesma, viu? Vamos conversar sobre essa mesma já já. Por exemplo, é só assim esses brasileiros poderão ter a dignidade almejada na música Bom Xibom Bom Bom. É uma música muito legal, que mostra um som dos brasileiros em vulnerabilidade. Está certo? Eu acho que você pode utilizar essa música para dizer que ela retrata uma sociedade que tem estratos, que tem camadas, e que, culturalmente, aqueles que estão nas camadas abaixo continuam abaixo, e aqueles que estão nas camadas acima continuam acima. Mas eu acho que você deveria citar, pelo menos, a banda, de acordo com a música que foi hit, ou você tem que especificar isso de alguma forma. De acordo com a música que foi hit nos anos 90, a música do grupo, eu acho que é o nome das meninas, o nome do grupo que canta essa música. Então, dá para fazer a citação, por mais que eu acho, sabe, que você deve especificar essa citação. E só assim esses brasileiros poderão ter a dignidade, educação como almejado na música que foi hit nos anos 90, a música Bom Xibom Bom Bom. É possível sim, mas você especifique quem foi que fez essa música, quando foi que ela foi lançada, e coloque ela como se fosse um argumento histórico. Até para ter assim uma redação mais consistente, né, no texto. Perfeito. Professor, essas redações acham no YouTube? Não, essas não. Essas você acha no Google.
E alguns delas, alguns autores também, eles criaram canais no YouTube e fazem vídeos e explicam suas redações, mas a maioria dessas redações estão no Google, não estão no YouTube. Alguém com mais alguma dúvida? Podemos encerrar o nosso encontro de hoje? Por enquanto ficou tudo claro, sim. Por enquanto, tudo claro? Da minha parte, sim. Perfeito. Alguém quer dizer alguma Tudo coisa? tranquilo aqui também, professor. Perfeito. Então a gente encerra o nosso encontro hoje. Eu agradeço pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro, que será sábado que vem. Boa noite para todo mundo. Boa Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Obrigado também. Tchau. Tchau para Tchau. todos. Bom fim de semana.